Dando continuidade ao tema de lógica proposicional, hoje veremos uma outra parte muito importante quando vamos fazer o raciocínio usando a lógica, que são as regras de inferência. Então, para começar a aula de hoje, o que eu quero mostrar para vocês é uma sequência de sentenças em língua natural, e são 3 sentenças aqui, que nós chamamos elas de premissas, tá vendo? E eu tenho uma conclusão aqui. Como é que eu sei a separação entre elas? Por causa dessa palavra aqui, que é o indicativo de conclusão, tá? Depois nós falaremos mais sobre isso. Mas o que a gente vai fazer, vai começar a ver então na aula de hoje para fazer o processo de raciocínio ou verificar se um argumento é válido na lógica? Então, o que nós vamos ver é como mapear, relembrar, na verdade, como mapear essas sentenças em língua natural para fórmulas bem formadas da lógica proposicional e como algumas regras podem ser usadas para, a partir dessas premissas, derivarmos essa conclusão, tá? Então, se nós olharmos aqui nessas sentenças, eu vou perceber que eu tenho algumas coisas que se repetem, né? Então, se eu estou com fome, então eu vou ao restaurante. Esse estou com fome aqui, ele se repete aqui em outra sentença, tá? Então, esse é o primeiro ponto pra gente. Aqui eu destaquei em cores, para ficar mais fácil da gente verificar. Então, o que eu vou fazer para mapear da língua natural para a lógica proposicional? Primeira parte é encontrar essas sequências em língua natural que representam as minhas proposições atômicas. Não é? E também, nesse processo, eu também já estou identificando quem são os conectivos lógicos. Então, por exemplo, o eu estou com fome é uma proposição atômica e eu chamei ela de P. Vejam que esse mesmo P que eu identifico esse trecho aqui vai ser usado para identificar todos os outros trechos que eu destaquei em azul, porque eles são o mesmo trecho em língua natural, tá? É a mesma proposição atômica. O Q aqui vai ser o eu vou ao restaurante e o R vai ser o está na hora de comer. Então, são essas 3 proposições, atômicas que nós encontramos aqui nas nossas premissas, tá? Como é que eu represento isso na lógica proposicional, então? Eu sei que aqui é um condicional, né? Então, eu tenho o meu antecedente ao P e o meu consequente ao Q. Foi isso que eu mapeei aqui, ó. Então, essa fórmula corresponde à primeira sentença em língua natural. A segunda sentença em língua natural, de novo, é um condicional. Eu tenho um Q implicando em um R, tá aqui. Por isso que eu escrevi assim, tá? Agora, a terceira sentença aqui, ó, veja, ele é um não R, né? Esse vermelho aqui é o R, ou P. Foi isso que eu escrevi aqui, tá? E a conclusão é, em verde é o que, né? Que ele é um bicondicional, tá vendo? Um C e somente C no P, tá? Então, que, C e somente C, P. O que eu fiz nessa parte? Eu simplesmente identifiquei as proposições atômicas, dei nomes, dei átomos, né? Associei elas a átomos e montei as minhas fórmulas lógicas usando os conectivos lógicos que vocês já viram, tá? Então, esse conjunto aqui das 3 primeiras sentenças, a gente vai chamá-las de premissas ou hipóteses, e a minha última sentença é a minha conclusão, tá? Estou separando aqui entre premissas e hipóteses porque, tá vendo, aqui tem um logo, ó, que vai dizer que isso daqui é a conclusão das premissas. Mas isso nós vamos ver em outras aulas, tá bom? Não se preocupem com isso agora. Mas relembrando, o que tem a ver essa parte? Tem a ver com aquela nossa ideia de consequência lógica, né? Lembra que eu falei que uma fórmula beta é consequência lógica de uma fórmula alfa? Se toda interpretação que satisfizer o alfa, lembra, o alfa é quem está à esquerda desse símbolo de consequência lógica. Então, se olha o toda grifada aqui, ó, toda interpretação que satisfaz o alfa também satisfaz o beta, tá? Se não tem consequência lógica, a gente faz isso com um traço aqui, é um traço maior, né? Só aproveitei um diferente aqui para facilitar, tá certo? Então, por exemplo, nós vimos lá um exemplo, é que o P ou Q é uma consequência lógica de P, porque toda vez que P é verdade, P ou Q também é verdade, tá? Essa ideia de consequência lógica é o que nós vamos usar na aula de hoje para ver todas as nossas regras de inferência. Então, a aula de hoje eu vou apresentar todas as regras de inferência que nós usamos na lógica. Aqui eu vou mostrar na lógica proposicional, mas as regras também são válidas na lógica de predicados, tá? Então, a primeira regra que eu quero mostrar para vocês
E durante a aula eu vou mostrar sempre assim, sempre um exemplo em língua natural, aí eu mapeio para a lógica proposicional e aí eu digo qual é o nome dessa regra. Porque eu acho que é difícil eu falar assim, olha, se eu tenho P e tenho P implica em Q, então eu tenho Q. É difícil, né, de entender assim com P, Q, parece que tá gaguejando, né? Então eu gosto de colocar em língua natural, porque é uma maneira que vocês conseguem, como se fosse assim, tornar a coisa menos abstrata, né? Colocar em conceitos palpáveis para vocês. Tentei até colocar aqui coisas que fazem sentido, mas não precisaria ser, tá? Mas tentei fazer colocar coisas que fazem sentido para ajudar vocês no raciocínio. Porque durante as avaliações, vocês vão usar a tabela de regras de inferência. Isso vai ser, vocês vão poder consultar essa tabela. Só que não adianta nada você olhar a regra se você não souber usá-la. Então a ideia desta aula é para que vocês entendam como é que essas regras funcionam, para que elas façam sentido na cabeça de vocês. E assim vocês estejam aptos a usá-las nas demonstrações de validade de um argumento, nas transformações algébricas das fórmulas, tá? Então vamos lá. O que eu estou dizendo aqui nessa sentença, né? Então vejam, todas as minhas regras de inferência sempre terão esse logo. E esse logo ele vai ser substituído por aquele símbolo de consequência lógica. Então eu sei que à esquerda do logo eu tenho as minhas premissas. E à direita do logo eu tenho a minha conclusão, tá? Então eu estou dizendo aqui, ó, se chove, então faz frio, tá vendo? O meu chove é um P, o faz frio é um Q. Então eu tenho P implica em Q aqui, tá? Aqui eu tenho só P, tá vendo? Então isso daqui são duas fórmulas separadas, tá? Então eu tenho esse conjunto de fórmulas, implica logicamente, tá vendo? É consequência, faz com que a conclusão seja consequência lógica deles, tá? Nesse faz frio, que é o Q, que é essa outra parte, o consequente desse primeiro antecedente, tá? Então vamos ver como é que ficou isso daqui na lógica proposicional, tá? Eu fiz o chove ser o P, o faz frio ser o Q, né? Então a nossa consequência lógica ficou, ó, P implica em Q, P, vejam gente, são duas fórmulas, tá? Tudo bem? Eu poderia ter colocado um símbolo aqui, ó, de colchetes para indicar que é um conjunto, tá? Mas é opcional. São duas fórmulas e essas duas fórmulas implicam logicamente no Q, tá? Essa daqui é a regra mais conhecida da lógica. Ela é a modus ponens, tá? Então, para quem já viu lógica anteriormente, vai lembrar, verdade, tem essa modus ponens aí. A gente consegue provar a validade de argumento, às vezes não, a gente consegue provar a validade de argumento usando só ela, não precisaria de mais nenhuma outra. Todas as outras vêm para facilitar o nosso processo de prova, né, para simplificar, para que a prova não fique muito extensa, para que a gente não faça muitas alterações aí, tá? Mas usando o modus ponens aqui eu já conseguiria demonstrar. Então, aqui tá vendo, eu estou mostrando genericamente. Estou falando que é uma fórmula alfa, que é uma fórmula beta, aí tem também a ocorrência da fórmula alfa e tem a ocorrência da fórmula beta, tá? Por que que tá genérico aqui e específico? Aqui tá específico, bem simples, né? A forma mais simples, que é para vocês assimilarem o que a regra de inferência tá querendo dizer, tá? Mas eu quero mostrar para vocês a fórmula mais genérica dela, para que vocês saibam que esse alfa pode ser uma fórmula tão complexa quanto eu queira. Não precisa ser só uma fórmula atômica, tá? Então vocês têm que abstrair de tal maneira, olha, se eu tenho o antecedente implicando em um consequente, e eu sei que o antecedente é verdadeiro, porque é isso que esse lado esquerdo aqui está dizendo, então o meu consequente também vai ser verdade, tá certo? Para quem não acredita, monta a tabela verdade, para você verificar que sim, que Q é uma consequência lógica deste conjunto de fórmulas, que é P implica em Q e P, tá? Então, o que eu estou dizendo aqui? Olha, as premissas todas têm que ser verdade ao mesmo tempo, e sempre que isso ocorrer, esse beta, que é a conclusão, também vai ser verdade, tá certo? Ótimo, então essa é a modus ponens. Nossa próxima regra diz o seguinte, se chove, então eu fico em casa. Eu saio de casa, veja que eu saio de casa é o contrário de ficar em casa, tudo bem?
Logo, não chove. Vamos mapear? O P novamente vai ser um chove, o Q é o fico em casa. Então, eu sei que eu tenho, olha, se chove, então eu fico em casa, é P implica em Q. Eu saio de casa é a negação do Q aqui, né? Tá? Ó. Logo, não chove. Não chove é a negação de P. Essa regra é a modus tollens, tá? Então, eu tenho, toda vez que o antecedente implica no consequente, é verdade, mas o consequente não ocorreu, tá vendo? Consequente não é verdade, então o antecedente também não é verdade, tá certo? Próxima regra, diz o seguinte, olha, se o sol se põe, então fica escuro. Veja que é uma cadeia de raciocínios aqui, numa sequência. Olha, se fica escuro, então as luzes da cidade se acendem. Portanto, e veja que portanto é equivalente a logo aqui. Portanto, se o sol se põe, então as luzes da cidade se acendem. Vejam, aqui o que a gente teve foi uma transição, né? Eu falei, olha, tem isso daqui que acontece, que é o meu P, ele implica nesse Q, aí o Q implica nesse R, logo eu concluo que esse P implica nesse R. É isso que eu mapeei aqui, tá vendo? Essa é a regra da cadeia, ou ela tem um nome mais bonito, né, que é o silogismo hipotético, tá? Então, eu tenho uma cadeia mesmo, uma transição de elementos, né? Eu tenho, olha, toda vez que o alfa implica no beta e o beta implica no gama, eu tenho uma transição, olha. Eu sei que o alfa implica no gama, tá? Então, eu consigo fazer essa transição do antecedente, do primeiro dos antecedentes, até o último consequente. Porque eu passei por esse daqui, ó, que era o consequente em um momento e o antecedente em outro momento, tá? Eu estou ficando louca ou você não me compreende. É nesse momento vocês devem estar realmente pensando, nossa, professora, tá difícil hoje de entender essas regras, né? Eu não estou ficando louca, tá? Portanto, você não me compreende. Olha que interessante. Aqui a gente tem uma disjunção na primeira premissa, não é? Então, eu tenho uma disjunção de P com aqui é um não que, tá certo? Mas poderia, é um alfa, né? Um beta, que seja. É uma fórmula do jeito que eu quiser. Tudo bem? Tá? Mas eu quis lá colocar o não me compreende. Então, eu coloquei o não, tá vendo? E sempre que tiver o não, a gente precisa usar o conectivo lógico correspondente a ele, tá? Não é para fazer uma proposição atômica que inclua esse não, tá? O não fica fora como um conectivo. Então, eu tenho lá uma disjunção de eu estou ficando louca ou você não me compreende. Eu digo então que eu não estou ficando louca. Logo, é você que não me compreende. Olha que interessante, esta fórmula, que a gente chama ela de silogismo disjuntivo. Eu estou dizendo que esse conjunto de premissas aqui à esquerda do símbolo de consequência lógica é verdade, não estou dizendo? Estou dizendo, olha, que alfa ou beta é verdadeiro, assim como não alfa é verdadeiro. Bem, só que aqui eu sei que, olha, como não alfa é verdadeiro, tudo isso daqui é verdadeiro, o que eu posso deduzir sobre o valor lógico de alfa? Que ele é falso, né? Esse alfa tem que ser falso para que não alfa dê verdade. Bem, se o alfa é falso, então ele é falso aqui, ó, também. Né? É a mesma interpretação para essas duas fórmulas. Então, o alfa aqui é falso. Bem, se o alfa é falso, a única maneira de toda essa disjunção dar verdade, e lembra, as premissas todas têm que ser verdadeiras ao mesmo tempo, é se o beta for verdadeiro. Por isso que eu concluo que beta é verdade, tá? Então, assim, todas as regras de inferência fazem sentido, e é isso que eu quero que vocês descubram aí, que isso entre na cabeça de vocês, que esse sentido também aconteça aí na cabeça de vocês. Outra regra, eu sei que, ó, Débora toca piano e violão, tá? Essa é a minha primeira fórmula, é uma conjunção. Logo, Débora toca piano. Faz super sentido isso, né? Eu tô dizendo que ela tem duas capacidades, né, musicais aí, mas se ela tem as duas, ela tem cada uma delas separadamente, não é verdade? Tá? Então, essa é a regra da simplificação. Então, se eu tô dizendo que a conjunção toda é verdade, então, para a conjunção toda da verdade, quando é que essa conjunção é verdade? Quando cada uma de suas partes
também é verdade. A única maneira da conjunção dar verdadeiro é quando as fórmulas, né, que ela está combinando são ambas verdadeiras. Bem, se alfa e beta são verdadeiras, então só alfa é verdade, só beta é verdade. Tá? Essa regra é muito útil quando a gente está fazendo as manipulações das fórmulas para convertê-las em versões equivalentes. Tá? Então, eu simplificar aqui é algo realmente muito útil. Tá? Só tomem cuidado para não confundir depois com uma outra regra que eu vou chamar a atenção de vocês. Esta é a simplificação. Tá? Agora, nós temos uma outra que eu vou fazer o contrário, né? Eu vou combinar. Olha lá, eu tenho Rafael estuda, Rafael trabalha. Logo, Rafael estuda e trabalha, né? Esse é o contrário da anterior, não é verdade? Agora eu tenho as duas coisas separadas, mas se as duas coisas separadamente são verdades, eu posso fazer uma conjunção entre elas e elas continuarão sendo verdadeiras, né? Na verdade, a conjunção também vai dar verdadeira. Essa é a regra da conjunção. Então, se eu tenho premissas separadas e eu posso, então, uni-las por meio de uma conjunção, que isso daqui, a conjunção das premissas, é consequência lógica delas, tá? Se chove, então eu fico em casa. Se não chove, então eu fico em casa. Logo, eu fico em casa. Tá bem normal nesses tempos atuais, né? Então, o que eu tô falando aqui? Eu tenho que, se o meu antecedente ocorre, ou se o meu antecedente não ocorre, de todas as maneiras eu tenho consequente. Ou seja, o consequente ocorre de todo jeito. Ele é uma consequência lógica desse conjunto de premissas, tá? Essa é a regra de casos. Então, toda vez que eu tiver um antecedente ocorrendo, implicando no consequente, ou a negação do antecedente, implicando no consequente, eu tenho consequente, tá certo? Essa daqui que eu falei pra vocês que não é pra confundir com a regra de simplificação, tá? Um golinho de água aqui. Eu digo, o céu é azul, logo, o céu é azul ou preto. Agora as coisas começam a dar um tilt aí na cabeça, tá? Normal, vamos lá, prestem atenção aí. O que eu tô dizendo? O céu é azul é meu P, o céu é preto é meu Q, e eu tô dizendo assim pra vocês, olha, o céu é azul. E aí eu tô concluindo que o céu é azul ou outra coisa. Como assim, né? Como é que eu posso colocar essa outra coisa aqui? Prestem bastante atenção no que significa isso na lógica. Eu tô dizendo, olha, P é verdadeiro, não é? As premissas são sempre verdadeiras aqui desse lado da consequência lógica. Então, P é verdadeiro. Bem, gente, se P é verdadeiro, o que vai dar a disjunção de P com qualquer coisa? Vai dar verdadeiro, não importa essa qualquer coisa, se ela é verdadeira ou falsa. Então, vejam que eu posso adicionar, tá? Adicionar por meio de um ou, aqui, qualquer informação a uma informação que eu já sei que é verdadeira. Então, se eu tenho alfa ou se eu tenho beta, eu posso combinar com outra coisa. Por meio de ou, tá? Aqui que eu gosto, que chama bastante a atenção de vocês. Por meio de um ou e não por meio de um e. A simplificação é por meio de e. É com uma conjunção. A adição é com uma disjunção. Tomem muito cuidado, porque mesmo vocês tendo a tabela de regra na frente de vocês, quando vocês vão fazer o raciocínio, às vezes fazer uma transformação de fórmula ou fazer uma prova de um argumento válido, vocês confundem, tá? Então, prestem atenção aqui na maneira correta de usar a simplificação, porque às vezes vocês tentam simplificar quando é uma disjunção e não pode, e a maneira correta de usar uma adição, que às vezes vocês querem fazer uma adição com uma conjunção e não pode. Simplificação é com conjunção, adição é com disjunção, tá? Agora vamos complicar um pouquinho mais, né? Então, se há luz do sol, então é dia. Se chove, então há nuvens no céu. Há luz do sol ou chove, logo é dia ou há nuvens no céu. O que a gente está fazendo aqui? Como eu falei para vocês, nas regras de inferência a gente tenta simplificar o raciocínio para que ele aconteça em menos passos, tá? Então, o que eu estou fazendo aqui é juntando, combinando lá a regra de modus ponens com a regra do silogismo disjuntivo. E o que eu tenho aqui? Olha, eu tenho P implica em Q, eu tenho R implica em S, e eu sei que ou o P, que é o antecedente da primeira implicação,
ou o R, que é o antecedente da segunda implicação, ocorrem. Então eu posso deduzir que ou o consequente da primeira ou o consequente da segunda ocorre, tá? E a gente chama isso de dilema construtivo. Então, o dilema construtivo, ele é montado, né, em cima de modus ponens. A gente também tem a versão do dilema destrutivo, que aí ele é montado em cima do modus tollens, tá? Lembra dos tollens? Tollens, então, eu nego o consequente, olha lá. Então, você vai ver, ó, que eu tenho se o meu antecedente implica no consequente, antecedente implica no consequente. Só que eu estou dizendo que na disjunção, ou o consequente do primeiro não ocorre, ou o consequente do segundo não ocorre, então eu posso deduzir que ou o antecedente do primeiro não ocorre, ou o antecedente do segundo não ocorre, tá? Ai, professora, é muito complicado, não vou conseguir usar essa regra. Não precisa. Você pode fazer a demonstração do seu raciocínio lá com outras regras. Não precisa necessariamente usar essa. Mas às vezes você tem um conjunto de premissas que está bem assim esquematizado e você bate o olho e fala, nossa, eu consigo aqui, em um passo, resolver com um dilema destrutivo. Ótimo. Verifica só se você está mapeando corretamente todos os alfa, beta, gama e delta, não é? Para que você, então, com esse template genérico de fórmula, se você conseguiu atribuir aqui a cada um desses alfa, beta, gama e delta os valores da sua fórmula em específico, você então consegue chegar a essa conclusão, tá? Eu nasci no Brasil, então eu sou brasileira. Logo, se eu não sou brasileira, então eu não nasci no Brasil. Né? Essa faz bastante sentido, né? A gente tem uma implicação, tá vendo aqui como verdade na minha premissa, e eu inverto o sentido dessa implicação negando, né? Tá certo? Então, essa daqui é a regra da contraposição. A contraposição a gente também usa para demonstração de teoremas, né? Então, às vezes eu quero mostrar, olha, se um número é par, então o consequente é par. Mas eu não sei falar como par, eu quero falar como ímpar. Então, olha, se o consequente é ímpar, não é? Porque ou um número é par ou um número é ímpar. Então, negar o par é ser ímpar. Então, dado que o número é ímpar, né, então eu implico em alguma coisa, né? Tipo, eu falei que ser ímpar também, né? Aqui não seria a mesma propriedade, né? Mas o dobro dele é ímpar, sei lá, algo assim. Então, a gente conseguiria inverter, a gente consegue na regra da contraposição inverter. Só lembre que não adianta só inverter a ordem, tem que negar todo mundo, tá? Essa é ótima. Eu sou, eu não sou, logo eu existo. Parece Shakespeare, né? Então lá, eu sou é P, eu existo é Q. O que eu tô dizendo aqui? Olha, eu sou, eu não sou, veja que é um E, né? São duas premissas, as duas são verdadeiras ao mesmo tempo. Logo, eu existo. Mas vocês vão falar assim, mas professor, é impossível o P e o não P serem verdadeiros ao mesmo tempo. Isso é impossível, isso é uma das regras básicas da lógica. Exatamente. Então, esse antecedente aqui, esse lado esquerdo da minha consequência lógica, nunca vai ser verdade, tá certo? Então, essa é a regra da inconsistência. Então, se eu tenho isso daqui, ó, que não existe, de uma inconsistência, eu posso deduzir qualquer coisa, tá? Então, se eu chegar neste momento aqui, ó, na minha demonstração da validade do argumento, a gente usa essa informação, inclusive, para fazer uma demonstração usando a redução ao absurdo, né? Porque isso daqui é um absurdo, né? Isso daqui nunca vai acontecer ao mesmo tempo, tá? Se x é menor que y, então y é maior que x. Se y é maior que x, então x é menor que y. Logo, se x é menor que x é menor que y, se e somente se y é maior que x. Parece muito complicado, mas o que a gente está fazendo aqui é simplesmente combinar, não é? Eu estou fazendo uma combinação de uma implicação indo e da implicação voltando em uma bi-implicação. Tá? Isso já existe como regra de equivalência, né? Que é a equivalência aí da conjunção de duas implicações, não é? Sendo equivalente à bi-implicação, e ela também existe como regra de inferência, tá? Então a gente chama introdução da equivalência aqui, tá certo?
Eu gosto de você, se e somente se você gosta de mim, logo se eu gosto de você, então você gosta de mim, né? Parece até poeminha aqui, né? Aqui é o contrário, né? Na anterior, nós juntamos duas implicações para chegar numa biimplicação. Aqui nós separamos, não é? É muito equivalente à regra da simplificação, porque afinal de contas a biimplicação é uma implicação indo e uma implicação voltando. Então, logo, obviamente, a partir de uma biimplicação, eu posso deduzir a implicação em qualquer um dos dois sentidos. Então, essa daqui é a regra de eliminação da equivalência. Tá? E com isso, nós temos as nossas, nem sei quantas regras são, né? Mas essas são todas as nossas regras de inferência. Tá? Então, lembrando que o que significa cada uma dessas regras de inferência? Significa que quando todas essas premissas que ocorrem aqui do lado esquerdo do símbolo de consequência lógica, quando todas elas, né, lembra, elas estão separadas por vírgula, todas essas premissas são verdadeiras, então esse consequente também é verdadeiro, tá? Então, aqui nós temos nossas regras de inferência. São 14 regras de inferência, tá? E lembrando, a gente vai usá-las para fazer as nossas demonstrações de teorema e manipulações de fórmula, tanto na lógica proposicional quanto na lógica de predicados. Por isso é muito importante que vocês entendam como elas funcionam. Ok, pessoal? Até a nossa próxima aula.